Olá, sejam muito bem-vindos. Você está no canal Boas Novas Shalom. Por que o apóstolo Paulo proibiu a mulher de falar no culto? Será mesmo que o apóstolo proibiu as mulheres de falarem no culto? Porque nós sabemos que isso é uma coisa muito difícil. Impedir que as mulheres falem durante o culto. Isso é muito difícil, amados. Principalmente se for um culto de ensino, de estudo da palavra. Aí que você não vai conseguir mesmo. Tem pessoas que já saem de casa, amados, já programado para bater papo durante o culto. É aquele velho hábito que as mulheres têm de conversar no culto. Mas nós vamos entender um pouco melhor por que o apóstolo Paulo proibiu que as mulheres falassem durante o culto. Essa passagem está registrada na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. O 1 Coríntios, capítulo de número 14 e o versículo de número 34 ao 35. Vamos ler o texto sagrado. As mulheres estejam caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, perguntem em casa a seus próprios maridos, porque é indecoroso para a mulher falar na igreja. Então, uma questão de decoro, né, amados? Uma palavra hoje está tão na moda, né? A gente escuta todos os dias os políticos aí do nosso país falando sobre decoro parlamentar, decoro disso, decoro daquilo. Então, meus queridos, nós vamos agora entender o porquê que o apóstolo Paulo proibiu que as mulheres da igreja de Corinto falassem durante o culto. Ok, meus queridos, então vamos lá. Amados, nós sabemos que para entendermos a Bíblia, nós carecemos entender também a linguagem que ela foi escrita, o pano de fundo em questão, a cultura da época, porque sem esses requisitos nós não vamos conseguir entender. Então as ferramentas que nós temos à nossa disposição para a interpretação desse texto é a crítica textual, é a exegese bíblica, é a hermenêutica. Todas elas estão à nossa disposição para entendermos o texto, qualquer as dificuldades que nós encontrarmos nos textos sagrados, nós nos recorremos a essas ferramentas para entendermos. Se eu tiver que emitir a minha opinião a respeito do que eu acho que o apóstolo Paulo estava dizendo à igreja de Corinto naquela ocasião, é muito simples, amados. Devido à desordem que estava nos cultos, porque nós sabemos pelas informações que o apóstolo nos forneceu, nos capítulos e versículos anteriores, a igreja de Corinto ela não tinha muita ordem concernente à utilização dos dons espirituais. Então a ordem do culto, até mesmo na questão da ceia, era muito desordenado a forma como os coríntios lidavam com essas questões. Então, amados, eu emitiria uma opinião que o apóstolo simplesmente estava querendo preservar a igreja do tititi, dessa falação diante do culto, que poderiam atrapalhar a ordem das coisas. Eu já estive presente em cultos que não se ouvia o que o pastor estava ensinando. Tamanha era a conversação que estava dentro do templo, que a gente não tinha como ouvir. Até mesmo, amados, quando eu estou gravando meus vídeos aqui, a distância de 10, 15 metros de onde eu estou, as mulheres começam a gritar, começam a rir alto, e às vezes o som aparece aí no vídeo, porque elas gostam de falar mesmo, as mulheres têm esse dom de falar, né? Então isso é muito bacana, mas na ocasião apropriada,
no horário do culto, amados, dependendo o que está acontecendo na ordem, na questão, não fica bacana. As mulheres ali falando, não fica legal. Mas a gente tem que respeitar, amados, a crítica textual, a exegese, a hermenêutica, então a gente tem que partir para essas interpretações, porque a Bíblia nos fornece esses recursos, então nós vamos ir à luz da época, né? Da época que aconteceu esses fatos na igreja. E a gente observa que, para os gregos, uma mulher falar em público, né, numa igreja, seria uma coisa de outro mundo. As mulheres não tinham esse costume de falar em público. Então, pode ser que o apóstolo também estava ensinando a igreja a questão da adequação. Até mesmo o apóstolo Paulo veio de uma comunidade judaica onde as mulheres também não tinham o hábito de falar em público, porque na sinagoga as mulheres não tinham tal liberdade de falar. Tamanha era a divisão que as mulheres se assentavam separadas dos homens. E não era permitido às mulheres, né, o uso da palavra na sinagoga. Eu não sei como funciona nos dias de hoje, mas na época do apóstolo Paulo também as mulheres judias não falavam no culto. Os gregos também não permitiam que as mulheres falassem. Então, amados, era uma coisa inaceitável naqueles dias, né? Então as mulheres tinham que ter esse devido cuidado de prestar atenção no que estava sendo ensinado e, se tivesse qualquer dúvida, perguntasse aos seus maridos em casa. Eu prefiro ficar com a minha opinião, amados, que por questões de ordem mesmo, né, Paulo tentando preservar a igreja, né, daquele tititi durante o culto. Mas os teólogos optam dizer, amados, que era por uma questão cultural, que os gregos não permitiam, os judeus também não, então era essa questão de ordem. Então nós vamos ficar com essa questão cultural, mas eu ainda alimento a minha opinião, que é simplesmente ordem no culto. Porque é triste demais, amados, você... E ainda mais que a igreja estava iniciando, amados, é difícil quando você está iniciando um trabalho, o povo está disperso mesmo. A igreja de Corinto, amados, ficava rodeada de idolatria à sua volta, o templo de Apolo, o templo de Afrodite, as prostitutas cultuais, muitas prostitutas na cidade, pelo fato da cidade de Corinto ser uma cidade que tinha seus portos ali, né? Então as pessoas chegavam ali para buscar favores, né? As mulheres daquela cidade ali. Então, amados, muitas dessas mulheres convertiam, mas chegavam no culto sem nenhum tipo de pudor, de modéstia, né? Então elas estavam ali aprendendo e poderiam também faltar com respeito à ordem do culto. Até mesmo as sacerdotisas da Afrodite, que poderiam estar se convertendo ali, quando chegavam na igreja, também não tinham um certo decoro, porque a gente sabe, né, que dessa deusa Afrodite aí desencadeou esse movimento feminista que às vezes mais atrapalha, né, a evolução das mulheres do que ajuda, né, amados? Porque a gente sabe que cada um no seu quadrado. Então, quando o movimento quer ultrapassar, né, os limites, acaba a coisa não indo bem. É o que nós temos visto nos dias de hoje. O movimento feminismo ele mais atrapalha as mulheres do que ajuda. Não tenho nada com esse movimento, né? Também não pago minhas contas. Eu não defendo esse movimento, não apoio. E eu fico com a palavra de Deus, meus queridos. Quem quiser seguir o movimento feminista, que siga. Quem quiser apoiar, que apoie. Mas eu não devo nada a esse movimento, eu não estou nem aí com ele. Então eu fico com a Bíblia Sagrada. Então, amados, esta é a questão. Havia muitas prostitutas na cidade, então o apóstolo Paulo pode estar tentando, né, preservar ali aquelas mulheres recém-convertidas que chegavam na igreja. Mas de maneira nenhuma Paulo proibiu as mulheres de falar no culto. É o assunto em questão. Até mesmo o título desse vídeo fala concernente à proibição de falar no culto.
Porque a gente sabe, amados, que havia mulheres que eram profetisas, havia mulheres que tinham, né, o dom de orar, de profetizar, e ajudavam Paulo no seu ministério. Então Paulo não estava proibindo essas mulheres de exercer o uso da palavra, mas ele tinha que preservar a igreja de alguma forma, amados. Eu como cristão, não tão novinho assim, eu já passei por muita coisa. Eu sei o que é uma igreja recém-formada, amados, para você conduzi-la. Eu já vi coisas que contar aqui no vídeo vai ficar complicado, mas a gente vai... É muita coisa, né? Algumas coisas a gente pode maquiar e contar, mas tem coisa ali que se contar as pessoas não vão nem acreditar, não. Isso não acontece na igreja, mas acontece, amados. Então o apóstolo Paulo também deve ter visto coisas ali que deve ter deixado ele assim com a pulga atrás da orelha. Falou, não dá para poder permitir esse tipo de coisa na igreja. Então vamos colocar ordem aqui. Não falem nada, perguntar para os seus maridos em casa e vamos deixar o culto seguir a sua ordem normal, porque a igreja ainda estava em formação. Ainda não tinha aquela liturgia formada, mas as coisas estavam acontecendo. Paulo até chegou a explicitar algumas coisas, né? Quando vocês reúnem, uns têm salmo, outros têm hinos, outros têm profecia. Faça tudo decentemente. Então, amados, quando a igreja de Coríntios começava a se reunir, uns cantavam, outro queria cantar mais alto, um falasse em língua, outro queria falar mais alto. Se um fosse usar o dom de profecia, tinha 3, 4 também querendo disputar quem era mais profeta. Isso acontece até nos dias de hoje, né, amados? A gente já viu isso acontecer. Tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo também já viu essas coisas acontecerem. Então, querido, a gente precisa fazer tudo com ordem e com decência. Então o apóstolo Paulo simplesmente pensou na ordem do culto. Ele não estava querendo proibir a mulher de falar. Paulo não era contra as mulheres. Paulo tinha muitas mulheres que auxiliavam o seu ministério. E ele fazia questão de exaltá-la nas suas cartas. Você vai ver Paulo fazendo menção de Priscila, Paulo fazendo menção de várias outras irmãs ali que ajudaram o seu ministério. Isso, amados, é gratificante. A Bíblia não proíbe as mulheres de trabalharem na igreja. A igreja tem espaço para todo mundo. A minha avó foi diaconisa na igreja e exercia a função com muita maestria. Eu aprendi muito com ela e hoje eu agradeço a Deus por ser um cristão também, por ter me convertido graças aos ensinos que recebi da minha avó ali, né, de outros irmãos. Mas a minha avó, quando eu bem pequenininho, ela levava a gente para a igreja e a sementinha foi sendo plantada no nosso coração. Isso me ajudou muito. Então as mulheres, amadas, elas têm seu valor na igreja. Elas são muito importantes para o ministério. Mas ter decência na igreja, manter a ordem do culto, isso faz parte. Então quando a gente pede às vezes para maneirar um pouquinho, amados, não é porque a gente não gosta que as mulheres falem, a gente gosta. Mas tudo com temperança, né, meus queridos? Tudo com temperança, né? Se a gente for deixar a coisa degringolar assim, amado, a gente não tem culto. É um reteté para lá e a coisa começa, aí umas 3, 4 batendo papo. E aí acaba tudo, amados. Mas graças a Deus que hoje há muitas mulheres de Deus aí que compreendem essa questão. Elas sabem que o apóstolo Paulo não era machista. E os pastores de hoje também não são, nós não somos machistas. Somos pessoas que apoiam o ministério feminino, a gente incentiva que todas as mulheres têm que ter o conhecimento da palavra de Deus. Elas podem ser também boas professoras na igreja. E a gente ora a Deus, né, e auxilia essas mulheres para que o ministério delas sejam abençoadas. Você está no canal Boas Novas Shalom, eu peço a você que continue nos apoiando. Peço desculpa, né, pelas interferências aí do vídeo, porque, como eu disse, é complicado gravar, né? As mulheres e as crianças falam muito. E às vezes aparece aí alguma voz no vídeo e a gente pede desculpa aqui. Vocês que apoiam o canal, né, vão desculpando a gente aí. Mas que Deus abençoe a sua vida, amados. Muito obrigado.